Olá, seja muito bem-vindo ao Ubisoft. Eu sou o Matheus e no encontro de hoje a gente vai criar um projeto Vue.js para consumir uma API REST online. No caso, essa API REST online ela é da OpenWeather, que faz a previsão do tempo para uma determinada cidade. Como pré-requisito para esse nosso projeto, você tem que ter uma conta no OpenWeather, porque a gente vai fazer essas requisições e o consumo da API online da OpenWeather, que não é nossa API, então a gente precisa ter uma API Key, uma chave de autenticação para essa API. Quando a gente faz o cadastro na OpenWeather, a gente pode ir lá no nosso perfil, é no plano gratuito, não tem nenhum custo, a gente vai ganhar uma API. Eu tenho a minha API aqui de teste, tá? Você pode ter a sua própria. Aí a gente precisa ter uma API. A gente também vai utilizar ao invés de a gente fazer o projeto localmente, a gente vai utilizar o IDX, que é do Google, onde que a gente pode vir aqui nos templates e informar Vue.js para criar um novo projeto. Posso colocar teste Ubisocial Clima, tá? Vou setar esse projeto como de TypeScript, criar, ele vai criar um projeto Vue.js para nós. Aí eu não preciso depender de uma plataforma local, daí com o sistema operacional e suas especificidades, tá? Por exemplo, no Windows a gente vai instalar o Vue.js e os comandos são uns, tá? A gente vai ter que ter npm, a gente vai ter que ter um Node.js. Nas distros com kernel GNU Linux é outro formato, tá? Em macOS é outro formato. Então a gente faz isso online, que nos possibilita o IDX fazer isso gratuitamente com o projeto Vue.js, nesse caso setado com TypeScript, onde que a gente simplesmente vai instalar o Axios e vai desenvolver o nosso código e executar o projeto nesse mesmo ambiente online. Tá? É o que a gente vai fazer a partir de agora. Então, no IDX, a gente cria um monte de coisa, mas não é nada necessário. A gente simplesmente dá um Enter aqui para fechar o shell, tá? O nosso bash. A gente vai apagar tudo desse componente app.view. Aqui do lado eu vou tirar o minimap, eu vou tirar o outline e também o timeline. E também essa barra de atividades aqui, eu vou ocultar ela porque ela não nos interessa para esse momento. Tá? Isso aqui é para a gente não ter alguns problemas de questão de visualização. Tá? Aqui eu vou setar como HTML para ele mostrar o auto-preencher das tags. Ok? Vou tirar aqui a questão da indentação, tirar a questão de encoding, fim da linha, todos esses complementos, tá? Que não são necessários para nós no momento. A gente vai começar desenvolvendo o componente principal do Vue.js, tá? Antes disso, eu vou apagar tudo que está nesse style CSS aqui, ok? Porque a gente não vai utilizar essa estilização global, a gente vai fazer uma estilização local em cada componente. No style, a gente vai trazer a tag script para a gente desenvolver o código, onde que a gente vai colocar o setup lang ts, que é de TypeScript. A gente vai fazer aqui, ó, import, o nome do nosso componente do próximo, que vai ser o header, tá? From, o caminho absoluto dele, que é ponto no diretório components, tá? Que é esse diretório aqui, a gente vai criar um componente chamado header.view. Vou até selecionar ele, vir aqui no diretório components, apagar esse hello world, tá? Vou apagar, vir com o botão direito, colar o nome do nosso próximo do nosso novo componente, tá? Que é o header.view. A gente já vai desenvolver nele. A gente vai desenvolver aqui uma tag template, que é onde a gente vai colocar o nosso HTML do nosso componente principal do Vue.js, o app, tá? O Vue, previsão do tempo. Posso colocar aqui o título do nosso projeto, previsão do tempo Ubisocial. Aqui embaixo, a gente vai importar o nosso componente Vue.js. E o nome dele vai ser assim, weather, tem que ser o mesmo nome que a gente deu para ele, tá? Sem o ponto .view no final. A gente também teria uma tag de style aqui por padrão, mas a gente não vai fazer estilização no app Vue. A gente vai só trabalhar em cima do componente weather, tá? No weather, eu vou vir só aqui setar como HTML,
porque a gente não tem TypeScript, tá? A gente vai criar uma tag de template, onde que a gente vai criar aqui a abertura e fechamento dela, que a gente vai colocar o código do nosso componente de weather, de previsão do tempo específico. Então aqui a gente vai colocar um input, ele não tem type porque não é HTML, é um componente é uma tag do nosso Vue.js, então a gente vai fazer dessa forma, tá? A gente vai colocar os dados aqui do vModel, a gente vai colocar city, a gente também vai colocar um placeholder, eu não vou colocar label, tá? Vou simplesmente colocar um placeholder que diz assim, nome da cidade, ok? E por fim, um evento de input, ou seja, quando a gente informar dados nesse input de dados, a gente vai executar o fetch weather forecast. Embaixo dessa div, a gente vai criar uma div class chamada forecast-info, que são as informações da previsão do tempo que a gente vai trazer com a condição. Então, if se existir a variável forecast. Tá? Se essa variável for setada, se ela for diferente de null, a gente vai criar uma section aqui para informar os dados da cidade. Então, dados da cidade. Esses dados da cidade, eu já trouxe eles aqui num bloco de notas, tá? Então, Ctrl X, Ctrl V, que são eles. Deixa eu colocar eles aqui e identar corretamente. Então, os dados da cidade são nome, que é forecast do JSON de resposta que a gente vai receber do servidor, .city, então é o name, é o nome da cidade, country é o país, .city, coordenadas, lat é latitude, longe é longitude, forecast.city, population é a quantidade da população, time zone é o fuso horário, qual é o fuso horário, o nascer do sol, a gente vai criar uma função chamada formatDateTime, onde que a gente vai colocar o sunrise, tá? Forecast.city, sunrise, que é o data e hora do nascer do sol dessa cidade, a gente vai setar como true, e também o pôr do sol a gente vai setar como true o sunset, que são esses os dados da cidade. A gente vai criar uma outra section, porque a gente vai fazer, além da previsão do tempo da cidade de uma forma geral, a gente vai fazer a previsão do tempo a cada 3 horas, que é o que essa URL, essa URI com os seus determinados endpoints da OpenWeather nos favorece e nos proporciona no plano gratuito. Então, a previsão de 3 em 3 horas que a gente pode colocar. Então, previsão, tá? Vou colocar dessa forma. Aqui a gente vai colocar uma div com a class, tá? Essa class aqui é forecast_item. Onde que a gente vai ter um loop de repetição, tá? Um laço de repetição for, porque a gente pode ter várias previsões, porque são várias horas, então a cada 3 horas a gente tem uma. Então, item eu vou chamar de item em forecast.list, que é a lista de previsões de 3 em 3 horas que a gente tem, onde que a chave será o item.dt. Tá? Assim, e aí aqui dentro a gente vai colocar os dados dessa previsão de a cada 3 horas, no qual eu salvei aqui também um bloco de notas. Ctrl X, Ctrl V. Vou fazer a indentação e a gente vai dar uma olhada nesse código. Onde que a gente tem a data e hora para saber de que hora e que data que é essa previsão específica. São várias previsões, então dessa previsão específica, qual que é a data e hora. Também nesse nosso método que a gente vai desenvolver o formatDateTime, a temperatura atual, sensação térmica, que é o feels like, temperatura mínima, temp min, temp max, que é a temperatura máxima, pressão atmosférica, umidade do ar, a descrição do clima. Então, a gente vai fazer o seguinte, como é uma cidade só, então a gente vai colocar o weather no index 0. Se tivesse mais que uma previsão para uma cidade, para várias cidades, a gente teria, então, weather no index 0, index 1 até index n,
porque a gente teria a possibilidade de trabalhar com previsões para mais de uma cidade. Nesse caso vai ser uma cidade só, então é no index 0 sempre. A gente também vai trazer uma imagem onde que a gente vai criar uma função chamada getWeatherIcon, no caso, que seria o ícone da previsão do tempo para essa cidade específica, para essa previsão específica. Que é aquele íconezinho da previsão, por exemplo, um sol, se a gente tiver previsão do tempo de ensolarado. O nublado, então, seria o ícone das nuvens. E o chuva seria o ícone da chuva, tá? É o ícone que a gente vai trazer. Percentual de nuvens, a gente também tem velocidade do vento, direção do vento, que é aqui a velocidade do vento a gente tem em metros por segundo, tá? Porque é o que a API REST nos favorece, tá? É que ela nos proporciona. Precipitação aqui a gente trabalha um pouquinho diferente, a gente trabalha com uma condição. Se rain, ou seja, se tiver a questão de chuva no JSON de resposta, se a previsão for de chuva, a gente vai ter a quantidade de precipitação no volume em 3 horas. Então, a gente pega do índice de 3 horas. Se a gente não tiver uma previsão de chuva, a gente colocou o connective OR. A gente vai informar simplesmente sem dados, tá? A precipitação é em milímetros, tá? Mas a gente precisa ter aí a condição de chuva, senão a gente vai ter que informar sem dados porque não está chovendo. Então, a gente não vai poder dizer quanto de precipitação se tem, se a gente não tem previsão de chuva, se não está chovendo no local. Também a visibilidade que a gente tem, a questão da neblina, é em metros, e a probabilidade de precipitação, que está normalizada entre 0 e 1, que aí a gente tem 0,1, 0,2, que a gente vai ter que fazer vezes 100 para encontrar de 0 a 100%, tá? É o que a gente tem aqui, a gente vai criar mais uma div chamada, com a class aqui, error-message, que é onde a gente vai colocar uma mensagem de erro caso a gente não encontrar dados no servidor. Então, v else if. Aqui a gente vai, se a gente ter a variável error message diferente de null, a gente vai ter que mostrar a mensagem de erro. Então, a error message, tá? Dessa forma aqui. Agora a gente vai programar esse nosso componente através da tag scripts. Primeiro, a gente vai ter que fazer um import Axios from Axios, tá? Porque é o que a gente vai trabalhar com o Axios nesse nosso projeto. Para a gente abrir o Bash aqui e instalar o Axios, é Ctrl aspas simples, que a gente abre e oculta o terminal. Se a gente quer sempre criar um novo terminal, Ctrl Shift aspas simples. Então, que a gente, tendo o fato de que a gente está no diretório do projeto, npm install o pacote, que no caso se chama Axios, para trabalhar com requisições assíncronas, onde a gente faz a requisição para o servidor e aguarda a resposta. Ctrl aspas simples, que a gente já tem instalado, então aqui a gente vai fazer o export default. Tá? E aqui a gente vai colocar os dados do nosso componente. Vou abrir aqui um espaço, tá, para a gente colocar todos eles. Então, dados, então é data, a função, onde que a gente vai chamar os dados. Return, são esses aqui, tá? O Gemini está nos ajudando. City, forecast e error message, todos zerados, tá? City é uma string em branco, forecast e error message são ambos null, porque se tiverem um valor diferente de null, a gente vai usar como trigger, como gatilho, para disparar esses blocos de códigos em ifs, tá? Que é o que a gente vai fazer. Aqui a gente vai colocar os métodos, então, os métodos que a gente vai utilizar. O primeiro método, ele é um método assíncrono, que é o fetch weather forecast, como a gente definiu lá no código forecast, é onde a gente vai fazer a requisição para essa nossa API online do OpenWeather. This.city.trim, que é o que a gente vai... tá? Se a gente não tem nenhum dado, this.forecast vai ser nulo, e também this.errorMessage vai ter uma... aqui, ó, digite nome da cidade para obter a previsão, tá? E depois o return. Vou tirar isso aqui, que não nos interessa. O Gemini nos ajudou.
A gente vai trazer duas constantes. A primeira é a API key, que a gente vai colocar aqui em string, tá? Entre aspas duplas, a nossa chave da API lá do OpenWeather. Você pode ir aqui no site do OpenWeather, lá no seu login, API Keys, tá? É a forma gratuita. Vou copiar a minha chave, você pode copiar a sua. E também, outra constante vai ser a URL dessa API, onde que a gente vai utilizar entre crases a URL dessa API. Deixa eu ver se o Gemini ele pode nos ajudar aqui a trazer a URL da API. Eu acredito que não, ele não vai nos ajudar nesse momento onde a gente precisa. Então é https api.openweather map.org data na versão 2.5 forecast, ok? Aonde que a query, ou seja, o que vai ser a nossa variável, tá? This.city, ok? Concatenado com app id, que é a nossa variável chave da API, então API key, que é a nossa variável, no caso, constante, tá? E a unidade de medida, units no plural, é metric, tá? Só vou deixar dessa forma aqui, metric. E também, no final, a linguagem é igual a pt_br, para ser português Brasil, ok? Alt Z, para a gente quebrar a linha se precisar, tá? Então, é https, api.openweathermap, tudo junto, .org/data/ versão, que é 2.5 forecast, aonde que a que é a query, tá? É this.city, a cidade que a gente vai informar lá no campo de input, e também o app.id, que é a chave da nossa API que a gente tem, a API key, e também a unidade de medida, que é metric, tá? E a linguagem é português Brasil, Alt Z para tirar a quebra de linha. Dentro desse assíncrono, a gente vai fazer um try e um catch, onde que a gente vai colocar no try o seguinte, uma constante resposta, que ele vai fazer aqui, vamos só tirar um pouco aqui, a constante da resposta é o Axios, tá? Await, que a gente vai guardar a resposta do servidor, axios.get. Para a gente não colocar a URL toda por escrito, a gente só coloca ali a URL, que é a constante que a gente definiu logo acima do try. Então, antes da gente fazer o código ali que foi sugerido pelo Gemini, a gente vai colocar uma condição, um if, onde que, se a resposta, response ponto, o status code for 200 e também response ponto, data code for idêntico a 200, aí a gente vai ter que ter ciência de que a nossa requisição chegou no servidor recebeu e o servidor recebeu a nossa requisição. Então, o status code é 200. O forecast, ele vai ter que ser diferente de null, ou seja, vai ter que ter os dados da resposta, response.data, tá bom? E o this.error message vai ter que ser null. Assim, tá? Legal? E aí a gente vai ter simplesmente o catch. A gente vai especificar o quê? O catch erro. Tá? A gente vai especificar um erro, que é o seguinte. A gente vai ter que dizer que o forecast, this.forecast, vai ter que ser nulo. Então, a gente não encontrou uma previsão do tempo. E a gente vai colocar aqui uma condição também. Se for erro de resposta do servidor, ou seja, error.response, a gente vai ter que colocar aqui uma constante, tá, chamada API message. A gente vai dar esse nome. API message vai receber esse erro.response.data
como o Gemini está pedindo para nós, tá? Nos sugerindo. Ponto message, tá? Vou colocar nesse formato aqui, message. Então, this.error message vai receber API message identicar city not, ou cidade não encontrada, tá? Cidade não encontrada. Tá. Aonde que a gente vai colocar uma condição inline, tá? Cidade não encontrada. Isso aqui eu vou tirar. Cidade não encontrada. Ou, se não, a gente vai ter que informar o erro. Então, API message, tá? Ou um erro de string, tá? Aqui, que a gente pode colocar o ponto e vírgula no fim. Erro ao buscar cidade, para especificar um pouco melhor esse nosso erro. Aqui a gente pode colocar um else if de uma nova condição, onde que especificamos o seguinte: se for um erro de requisição, ou seja, request, se a nossa requisição não foi enviada ao servidor, a gente pode colocar this.error message, que é a nossa mensagem de erro, nenhuma resposta recebida. Tá? Verifique a conexão, ok? Se não for nenhum tipo desses erros, a gente simplesmente vai colocar this.error message como sendo algo diferente, tá? Erro inesperado. Ao buscar dados. Assim. No else. Por fim, a gente pode colocar aqui um console log, especificar, tá, esse erro. Aliás, console erro, tá? Para a gente especificar o erro. Não precisa ser log. Então, a gente pode colocar aqui, ó, erro ao buscar. Pode ser erro ao buscar API, tá? E o error aqui, que a gente vai especificar o erro. Ok. Dentro do código do cat. Fechamos aqui. Posso colocar aqui Shift Alt F para a gente fazer uma formatação. Tá? Aqui a gente pode colocar a vírgula e a gente vai definir o nosso novo método. Então, a gente já teve um método. Perdão, aqui não nesse parênteses, no próximo. A gente teve um método assíncrono fetch weather forecast. O próximo método que a gente vai definir é aquele para a gente formatar a data, tá? Format datetime, que ele vai receber um datetime e a gente vai fazer a formatação. Então, o que a gente vai fazer? Return new date, que é a classe date. Aí a gente vai colocar datetime vezes 1000, tá? Para ponto to local string, colocar ali string aqui, ok? Aí a gente vai definir dessa forma. Eu ajudei aqui com o Gemini, mas eu acho que nós vamos fazer melhor. Vamos colocar assim, pt-br maiúsculo, vírgula. A gente vai abrir aqui um objeto onde que dataStyle será do tipo short, ou seja, vai ser aqueles dados curtos, tá? DateStyle e também o time. Tanto para data e hora vão ser no formato short. A gente pode setar formato longo, formato curto, enfim. Por fim, a gente vai ter mais um método que é aquele para renderizar o ícone que foi trazido da resposta do servidor da OpenWeather como um código. Então, a gente vai ter que renderizar para uma imagem. Então, getWeather icon. A gente vai receber esse código desse ícone, que é uma string, e a gente vai ter que colocar um return aqui. Então, é https://openweather.org/img/wn nossa variável, que é de ícone, tá? Porém, aqui no final eu vou colocar o seguinte, @2x.png.
que são esses os dados. Tá? Por fim, eu vou colocar um ponto e vírgula lá, tirar os espaços em branco. E aí você pode usar o Shift Alt F para fazer a indentação. E pronto, aqui o nosso código de script está feito, a gente só vai fazer o style. Então, conforme as classes dos nossos elementos HTML do nosso componente header, a gente tem forecast, -info, a gente tem forecast, -item, e a gente também tem forecast, aliás, a error message, tá? -message. Para cada um deles a gente vai fazer uma programação. Para informação, então a gente pode colocar font family, vou colocar essa primeira aqui, Arial, tá? E também margem top, que é o espaçamento de cima, pode ser considerado 20 pixels, tá? Para cada item da previsão do tempo de 3 em 3 horas, a gente vai só colocar uma formatação de margem top de 20 pixels também. E para nossa mensagem de erro, a gente vai trazer ela em azul. A gente vai, aliás, em vermelho, tá? Cor azul, color red, como o Gemini ali nos mostrou. E também a gente vai colocar em negrito. Font weight, bold. Bolder, tá? Aliás, bold, para a gente trazer em negrito. Ok? Shift Alt F para a gente indentar, o código já vai ficar indentado. Agora que a gente já tem programado o nosso app e o componente que é o header, a gente já importou o nosso componente header no app. A gente pode abrir de novo com o Ctrl aspas simples o nosso shell e vou dar um clear aqui, ó, comando clear ou Ctrl L para limpar o nosso shell. E a gente pode usar npm run build para ver se tem algum erro. Ele vai informar aqui, provavelmente ele vai dizer ali, que tem algum erro ali para importar o header. Tá, mas isso aqui não vem ao caso porque a gente pode executar o servidor, ó, npm run. Nesse caso a gente vai executar run dev, mas em servidor local na nossa máquina seria run serve. Run dev. E ele vai nos trazer um localhost. Vamos dar uma olhada, apontou um erro, tá? Então, eu estava verificando alguns erros aqui no nosso arquivo. O primeiro deles é aqui, onde que a gente tem o class forecast. Então, com Ctrl D, a gente consegue selecionar todos os termos e apagar o A para deixar como forecast, tá? Segundo o nosso VELSE-IF, ele não está dentro da indentação do código de VIF, ele está do VFOR. Então, a gente precisa dar um Ctrl X para reportar ele. Fora da div que está dentro da section, tá? Tem a section, fechamento da div. Fora do fechamento da div do VIF, a gente coloca indentado VELSE-IF com a mensagem de erro. Shift Alt F, a gente consegue indentar. Vou dar um enter ali para deixar uma linha em branco, tá? Além disso, a gente pode vir aqui, ó, no API Message e colocar city not found. Que aí vai ficar mais interessante. Por quê? Que daí sempre que ele encontrar city not found, a gente consegue mudar aqui para cidade não encontrada, tá bem? Outra coisa aqui, ó, o data code ele tem que ser em string 200, porque é da questão do código de resposta de data, é uma string porque é do JSON de resposta do servidor. Agora a gente pode executar o npm run dev e com o Ctrl clique a gente pode acessar a nova aba com a execução do nosso projeto Vue.js, informando o nome da cidade, São Paulo. Ele vai trazer os dados da cidade de São Paulo. Inclusive com o trim, a gente consegue colocar espaços na frente e atrás e a gente vai ter esse tratamento de erro, tá? Inclusive a gente trouxe sem acentos. A gente pode usar os acentos, diferenciar entre maiúsculas e minúsculas, que ele vai trazer também a cidade de São Paulo. Ou simplesmente colocar em minúsculas
vai trazer a cidade de São Paulo. Tá? Posso colocar outras cidades, como por exemplo Natal. Natá, ele encontrou, tá? Não é a cidade de Natal, deve ser do Panamá. Natá. Tem outras também, Manaus, né? Tá? Manaus também tem. Enfim, ele vai trazer os dados. Vamos colocar aqui, por exemplo, de Sergipe. Vamos colocar de São Paulo mesmo, tá? São Paulo. Para ele trazer os dados. Então, a gente vai ter os dados da cidade, da previsão para aquele dia. A gente vai ter a previsão a cada 3 horas da cidade de São Paulo. A gente vai ter a renderização em imagem, tag de imagem do ícone. A gente tem, então, temperaturas, pressão atmosférica. Como a gente tem chuva, a gente tem a quantidade em milímetros de precipitação. Em dias que não se tem chuva, deixa eu ir lá para baixo. Aqui a gente não tem. Então, vou colocar uma cidade como, por exemplo, Porto Alegre, que não tem chuva nesse momento, a gente tem clima nublado, então a gente não tem precipitação no momento. Então, a gente pode colocar 100 dados. Claro, a gente consegue modificar, mudar ainda mais. Ali onde a gente tem os 100 dados, a gente consegue trazer um milímetro ali para dentro, enfim, fazer um tratamento de dados um pouco mais aprimorado com relação a isso. A questão é que a gente conseguiu consumir uma API REST externa, que não foi desenvolvida por nós, em um projeto Vue.js, que inclusive solicita aí uma chave de autenticação para a gente fazer esse acesso, para ser permitido esse acesso, para que a gente não tenha ali um erro de 500, alguma coisa do tipo, que a gente não tenha permissão de acessar o servidor, tá? Então, a gente conseguiu consumir a API REST online, tá? A gente não sabe que tecnologia foi usada ali, se foi um Laravel, se foi um Spring, se foi um Django, enfim. A gente não sabe que tecnologia foi utilizada ali. A gente simplesmente está consumindo a API REST do OpenWeather, a OpenAI Online, com o projeto Vue.js. Se você quiser todo esse código e mais informações sobre tudo isso, você pode encontrar lá no meu site, ubsocial.github.io. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, provavelmente o link do meu site estará na descrição. Um abraço e excelentes projetos de consumo de API REST com o Vue.js.